Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Isso mesmo, em Arapiraca, pontualmente 11 horas 59 minutos, quase meio-dia e 49 segundos. Acerta o seu com o meu. Estamos ao vivo aqui na melhor frequência do seu dial. Isso mesmo, em 91,5. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Terça-feira, dia 31 de maio, último dia do mês de maio do ano da graça de 2022. Hoje a gente recebe aqui Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. O assunto é fibromialgia. Você sabe o que é isso? O que é isso? Que doença é essa? Afinal de contas, qual a sua gravidade? Tem tratamento? Então, fica aí que você vai saber tudo e mais um pouquinho sobre fibromialgia com esse competente profissional que está aqui com a gente para falar sobre esse assunto que faz referência aí à sua especialidade, que é a reumatologia. O Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames, tá legal? E quero dar uma dica de economia para você. Você tá cansado aí de pagar aquela conta absurda de energia elétrica, né? Pois é, que tal substituir a energia elétrica pela energia solar? Isso, você vai trocar a conta de energia pela conta de energia solar. Sabe quem fez isso? Eu, e claro, fiz com a Alvo. Isso, fiz com a Alvo Seguros aqui. E é muito fácil você fazer isso. Liga pro Alexandre, que é o consultor da Alvo aqui, pelo telefone 991198910 e faça um projeto para sua casa ou empresa. Garanto que você não vai se arrepender, muito pelo contrário. Eu fiz isso, não precisa se desembolsar nada. É só você trocar a sua conta de energia alta por um financiamento de um produto, de um equipamento, e daqui a algum tempo vai ser seu. Ao invés de você, então, ser consumidor, você vai ser gerador da sua própria energia e botando uma boa grana no bolso. Vou repetir o telefone do Alexandre para você marcar aí, para você ligar para ele e deixar de dar dinheiro de graça aí para essas empresas aí que não tem retorno nenhum, nem para mim e nem para você. 99119-8910. Você fala com Alexandre Pontes. DDD 82 para quem está fora de Alagoas, 99119-8910. Doutor Vinícius, boa tarde. Satisfação tê-lo aqui. Dessa vez eu estou sabendo agora em definitivo, né? Como dizem lá os narradores, né? Quando a imagem entra lá no campo. Agora em definitivo, imagem sem corte. Vai ficar aqui em Alagoas. Que coisa boa, novos desafios. E parece que desafio lhe motiva, né? Você é movido a isso também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer grande estar aqui conversando com você, com os nossos queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante dentro do consultório de reumatologia, que é a fibromialgia. Nesse mês de maio, né, no dia 12 de maio, foi o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. A gente vai discutir mais sobre essa doença. E realmente, desafios me motivam. Vamos lá começar uma nova trajetória aqui, que fé em Deus será vitoriosa também. Com toda certeza, não tenho a menor dúvida disso. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada principalmente por dor crônica e generalizada no corpo, que dura pelo menos 3 meses. Esses desconfortos podem surgir sem motivo aparente ou serem uma reação exagerada a algum acontecimento. Abre aspas. E há outros sintomas de fibromialgia que são importantes. Fadiga, olha aí, sono não restaurador e distúrbios cognitivos, como esquecimento, falta de atenção e dificuldade de concentração. Aí a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, doutor, mas não é somente isso. Então quer dizer que a fibromialgia pode durar aí 3 meses e onde é que é essa dor? Essa dor é no corpo todo? Onde é que ela tem a sua manifestação? Ou na realidade tem pontos específicos? André, como você bem disse, a fibromialgia é uma doença caracterizada por dores crônicas. Quando você coloca crônica, maior do que 3 meses, tá? Dores difusas pelo corpo, normalmente de causa músculo-esquelética. Uma frase que o paciente usa muito no consultório é que a dor caminha pelo corpo. A dor anda pelo corpo, não tem um local definido para a dor. Ele consegue referir que a dor às vezes está na articulação, a dor pode estar no tendão, a dor pode estar no osso. Não existe um padrão definido de dor, nem uma localização específica. É claro que a gente tem dentro do exame físico os pontos dolorosos, os tender points que a gente faz a investigação, mas a dor pode estar difusa mesmo.
Tá, então pode estar em vários locais. Agora, doutor, ela tem uma idade e a fibromialgia ela pode começar a apresentar esses sintomas ou não tem idade? Pode acometer a qualquer pessoa, um adolescente, uma criança? Falando um pouquinho sobre a epidemiologia, né, da fibromialgia, ela comete, para você ter 2,5%, acredita-se que ela cometa 2,5% da população brasileira, 2,5% da população brasileira. E ela tem uma idade entre 25 e 65 anos, na maioria das vezes. Pode ter um pouco mais novo, pode ser também pessoas mais velhas, também podem ter o diagnóstico de fibromialgia. Acometendo mais mulheres do que homens, na maioria das vezes. Tá. E por que as mulheres são as sorteadas? Tem alguma explicação? Não tem uma explicação por que as mulheres são mais acometidas, não, André. Não uma explicação fisiopatológica para poder explicar isso aí. Tá. Você pode participar pelo 99639-8389. O assunto é fibromialgia. Com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, que inclusive vai estar atendendo amanhã aqui em Arapiraca, no dia 1, 2 e 3. Amanhã, quinta e sexta-feira, que é dia 3. Você vai estar aqui atendendo, né, doutor? Para quem precisar da assistência de um reumatologista. Anota aí depois o telefone. No final da entrevista a gente vai fornecer aqui o local e os locais de atendimento e o telefone. Doutor, quais são as causas? A reumatologia já encontrou as causas? Porque aqui a gente, dando uma olhada aqui, a gente percebeu algumas coisas. Que pode acontecer esses desconfortos sem motivo aparente ou serem uma reação exagerada a algum acontecimento. Tá bom, sem algum motivo aparente, não tem motivo nenhum, pode surgir. Ou reação exagerada a algum acontecimento. Que reação é essa e que acontecimentos podem ser esses? André, a explicação para a fibromialgia ainda é nós ainda temos algumas incertezas, tá? Temos algumas hipóteses, algumas coisas que a gente já consegue ter em mente. O que é que acredita-se? Que o paciente ele tem uma alteração na sensibilização no nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, tá? Nós temos áreas responsáveis pela dor. E aí nós temos lá neurotransmissores que vão estimular a dor e tem aqueles que inibem a dor. Então você vai ter como se fosse um cabo de guerra, um puxando de um lado e um puxando do outro. No caso dos pacientes com fibromialgia, acredita-se que você tenha mais neurotransmissores que estimulem a dor do que aqueles que inibem a dor. Vou citar algum para a gente poder ver, que é o glutamato. Acredita-se que tem um aumento do glutamato, que é o neurotransmissor que estimula a dor, e com a diminuição daqueles inibitórios da dor, como por exemplo o GABA, tá? E aí, algumas emoções como depressão, ansiedade, uma tristeza profunda, um estresse, podem ser os fatores desencadeantes dessa dor. E aí o paciente ele vai vir apresentar esse quadro de dor difusa. Então, aparentemente não tem um motivo. Não tem nada orgânico que você justifique. A gente vai falar mais na frente sobre os exames, né? Não tem nenhum exame que detecte a fibromialgia por conta disso. Porque você tem um componente psicossomático da doença. Então ela tem essa parte, né, psicológica aí associada. Tá. Nós tivemos uma doença inflamatória grave, que é a Covid, né? A Covid foi o start, ou pode ter sido o start, para diversas doenças, para diversas patologias que a gente não tinha. Ontem mesmo eu falava aqui com o Romano Ferrari, lá da Híbrido Magistral, você até acompanha a entrevista, ele falando que a questão da perda da memória é uma sequela neurológica importante da Covid. Tenho ouvido muito esse relato, né? Eu tive Covid, passei 30 dias afastado, assim, não tive essa questão da memória afetada, mas os meus cabelos brancos ficaram mais brancos, mais rápido, né? E eu gostei, tá, Edmilson? Eu achei legal, eu gostei. Dona Valéria também gostou, porque ela disse que o coroa ficou mais gatão, né? Obrigado, ela também acha. Então veja, eu não sei se eu tive alguma coisa que ficou sequela, vamos dizer assim. Eu acredito que não. Mas muita gente relata essa questão da fadiga, da perda de memória, né? Uma perda de memória exacerbada. Tipo, não são somente aqueles lapsos que a gente já vinha falando.
eita, eu vou ligar pra fulano. Aí tá bom. Aí daqui a pouco eu ia ligar pra quem mesmo? Né? Você fica perguntando pra você mesmo, o que é que eu tava fazendo? Eu ia fazer o quê? Às vezes você tá dentro de casa, ia pro ambiente fazer alguma coisa, esqueceu o que você ia fazer. Por que eu tô trazendo isso à baila agora? Porque é o seguinte, doutor, a Covid é uma doença altamente inflamatória. A fibromialgia também aliás, a Covid é uma doença inflamatória. A fibromialgia é um estímulo também inflamatório, é uma doença inflamatória. E com a chegada da Covid, você como especialista, você percebeu que foi exacerbado também os diagnósticos de fibromialgia pós-Covid? Excelente pergunta, André. A fibromialgia, ela não é configurada como uma doença inflamatória, tá? Existe um diagnóstico diferencial da fibromialgia que acontece no pós-Covid, chamado síndrome da fadiga crônica. Essa síndrome da fadiga crônica, ela tem sintomas bem parecidos com a fibromialgia, quadro de dor, de cansaço, de esquecimento, de alterações que a gente chama de alterações cognitivas, só que com um diferencial: você tem um episódio infeccioso precedendo ao surgimento dos sintomas. Então aí a gente pensa mais na síndrome da fadiga crônica nos casos pós-Covid. Em relação ao aumento da fibromialgia no pós-Covid, sim, mas não associado à doença, mas associado às alterações psicológicas inerentes ao nosso estado de pandemia. Pacientes que ficaram, os idosos que ficaram muito tempo em casa, não ficam em casa, que não tiveram a visita de família, que acabaram desenvolvendo um quadro de depressão. Muitos jovens que abriram quadro de ansiedade nessa pandemia também. São gatilhos psicológicos para a abertura de um quadro de fibromialgia. A fibromialgia, você citou aí esses sintomas que a gente chama de sintomas cognitivos, como falta de memória, dificuldade de concentração, que você também observa na síndrome da fadiga crônica. Ela também está presente na fibromialgia. A gente chama esses sintomas de fibrofog. Fog é do inglês, que vem de névoa. É como se desse uma névoa em sua cabeça. Você está fazendo aqui alguma coisa? O que é que eu estava fazendo mesmo? Então, esses esquecimentos, eles também são comuns nos pacientes com fibromialgia. Tá. Você falando aí dessa névoa, eu tenho um amigo de longas datas em Maceió, que o caso dele era para a ciência estudar. E ele era o tipo que a gente chama de voador, né? Eu era muito amigo do irmão dele, e ele dizia, o nome dele era Denis. É Denis, né? E ele saía do banheiro assim, viu, Edmilson? Saía do banheiro assim, enrolado na toalha, e ficava parado assim na porta do banheiro. E o Moisés, irmão dele, dizia assim: o que é que tu estás fazendo aí? Ele disse: eu não sei se eu passei sabonete. Eu não me lembro que eu passei sabonete. Então, se vocês têm ideia, isso faz uns 30 anos, meu amigo, né? Então, assim, naquele tempo, ele era tão voador que ele ganhou um violão do pai. Naquele tempo, quem toca violão se lembra muito da marca de Giorgio. Era um violão lindo, perfeito. O meu sonho era ter um violão de Giorgio. E ele ganhou um de Giorgio do pai, pegou um táxi para ir à igreja e pagou o táxi, desceu e foi embora. E deixou o violão no primeiro dia que ganhou o violão do pai. E o taxista, de má fé, não devolveu, né? Na época foi um problema, porque naquele tempo você não tinha, né? Não custava nada devolver o que não é seu. E ainda não custa, né? É um princípio. Ser honesto é uma obrigação. Mas, enfim, né? Gente ruim tem em todo canto. Enfim, por que eu tô falando isso? Por conta desses lapsos. Doutor, além disso, a síndrome costuma aparecer em quem sofre de estresse crônico. Olha aí, você tá em casa, ou no carro, ou na chuva, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê, como diz a música. Situações graves de trauma físico ou psicológico. Essas condições liberam hormônios específicos que geram um desequilíbrio na forma como os indivíduos sentem dor. Eles se tornam mais sensíveis a ela, né? Apesar de não haver uma resposta exata sobre a causa, sabe-se que ela não é uma doença autoimune nem inflamatória, como você bem falou agora. O mecanismo de desenvolvimento da dor é diferente. Opa, aí vem uma informação, né? Por que, doutor, que a fibromialgia, o mecanismo da dor na fibromialgia, ele tem um mecanismo diferente? Exatamente por conta disso, né? Desses estudos que demonstram que na parte nossa neurológica, são estudos feitos com ressonância funcional. Alguns centros de dor, você tem alteração desses neurotransmissores, como a gente citou aqui, o glutamato e o GABA.
Então, na aferência, que é quem... A gente tem um sinal que vai pro sistema nervoso central, que a gente chama do sinal aferente, e tem um sinal que volta do sistema nervoso, que é o sinal eferente. Então, nessas vias aferentes, você tem alteração dos neurotransmissores também. E também se mostra em alguns estudos, André, que nós temos um sistema de emoções no nosso sistema nervoso chamado sistema límbico. Algumas estruturas nesse sistema límbico que conectam ao nosso sistema de dor, elas também têm alterações de neurotransmissores. Acredita-se, portanto, que é por isso que esses pacientes com fibromialgia, sensações como estresse psicológico, estresse físico, depressão, ansiedade, podem amplificar a dor dos nossos pacientes. Tá. O idioma português é um idioma muito complexo, mas a gente já aprendeu aqui que, por exemplo, a algia, aqui no Saúde em Foco, é dor. Por que tem essa palavra fibromialgia? Mial é de músculo, né? De dor muscular. Então, normalmente os pacientes se referem muito dor muscular. Doutor, tá doendo tudo dói. Então é um quadro de dor muscular, músculo-esquelética difusa. Por isso é o nome. Tá. Os fatores de risco, doutor, as mulheres são mais acometidas na faixa dos 30 aos 50 anos. Há casos que se identifica mais cedo? Sim. Como eu falei, 25 até os 65 anos costuma ser o quadro, a idade de abertura do quadro. Tá. Você pode participar pelo 99639-8389, o WhatsApp da NN no seu ritmo. O assunto é fibromialgia com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. Tá? Doutor, a fibromialgia pode acontecer em qualquer idade e a prevalência é de 2,5% a 6% da população. Exatamente. Ou seja, é um percentual altíssimo. Se a gente considerar aí 6, 7 bilhões de pessoas no mundo afora, é um percentual muito alto. E crescendo. O pior de tudo é isso, né? E aí é o seguinte, quais são os principais pontos de dor da fibromialgia? Quais são os mais relatados no consultório? O paciente refere muita dor, o que a gente chama nessa região aqui dos ombros, né? Na região cervical também, onde a gente acumula bastante tensão. Ele também refere dor na parte interna dos cotovelos, também dói bastante, e na região da bacia e na região interna dos joelhos. Esses costumam ser os pontos onde eles mais referem dor no nosso consultório. Mas, repetindo, tem paciente que chega e fala assim, doutor, dói do fio do cabelo ao dedinho da unha. Então, a dor, ela é espalhada pelo corpo todo, André. Os portadores, eles manifestam incômodos fortes em situações que pessoas sem a doença não sentiriam, por exemplo. Um leve aperto no pulso poderia disparar dores. Como é que é isso, doutor? Como é que um aperto no pulso pode ser um gatilho para dor? Todo e qualquer toque a dígito pressão, ele pode ser um gatilho para dor, tá? Esses pacientes, eles apresentam o que a gente chama de alodínia, que é um termo difícil, mas que a gente vai tentar explicar aqui. Eles têm uma percepção de dor alterada. Um simples toque, um simples abraço, para você ter ideia, pode gerar um quadro de dor muito intensa. E é um desafio, né, para esses pacientes. Por quê? Imagina, André, se a gente tem uma ferida no corpo, você sabe que aquilo ali vai lhe causar dor. Mas o paciente com a fibromialgia, aparentemente a saúde dele está perfeita. Então você chega para abraçar ou para tocar uma pessoa e ela refere muita dor. Então é um diagnóstico que gera, às vezes, até algum preconceito, né, para o paciente. Porque o paciente, ele fica ali, a Maria das Dores, aquele paciente sempre, fulano sempre reclama muito de dor. E por isso que a gente está aqui para conversar hoje um pouquinho sobre essa doença, para poder esclarecer mais sobre ela. Tá. É desse fato, aliás, que nasceu o conceito de pontos de dor, criado pelo Colégio Americano de Reumatologia, né? O ACR, em 1990. Ou seja, o portador, a pessoa que tem a doença, a fibromialgia, se receber um abraço, sente dor? Alguns pacientes podem até num abraço, num simples toque, referir dor. Tem pacientes, às vezes, que até no passar do lençol eles referem dor. Você tem ideia de como pode ser. A dor, ela é muito subjetiva nesse caso. E você não tem nenhum exame ou nenhum aparelho que possa quantificar essa dor do paciente, né? Entendi. Por isso é um desafio pra gente. Tá. A ideia original, por exemplo, inicialmente, a Colégio Americano de Reumatologia
se propôs para facilitar os estudos científicos, além de detectar a dor generalizada, né? Que iam contar com os pontos nos pacientes na hora de fazer, por exemplo, pesquisa, né? Então é importante o relato. Agora, doutor, cada caso é um caso em relação à questão da dor na fibromialgia. Como é que é a clínica? Como é que é a sua clínica diária lá no consultório aqui no Metropolitan, por exemplo? Se você já tem alguns casos aqui, como é que é o relato? Cada caso é um caso. Então, para que você chegue no diagnóstico, é muito importante ouvir o paciente e tocar no paciente, examinar o paciente. Então, o paciente ele pode referir que a dor é uma queimação, pode referir que a dor é uma pontada, pode referir que é um comichão no corpo. Então, existem diversos padrões da dor nesse momento. O Colégio Americano, que a gente chama de ACR, em 1990, colocou realmente para critérios diagnósticos a pesquisa desses chamados tender points, que são os pontos dolorosos. E você deveria ter em 11 dos 18 pontos para que você pudesse dar o diagnóstico no paciente com um quadro de dor crônica maior do que 3 meses. Foi modificado em 2010 e a Sociedade Brasileira de Reumatologia também refez esse diagnóstico em 2016, na qual você tem o índice de dor generalizada e a escala de gravidade dos sintomas para que você possa fechar o diagnóstico do paciente. Ou seja, não tem nenhum exame que você vai estar para solicitar para fechar o diagnóstico de fibromialgia, mas é muito importante você ouvir o paciente e examinar, porque só assim você consegue dar o diagnóstico dele. Perfeito. 996398389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo. Você pode mandar suas perguntas para cá. O assunto é fibromialgia com o reumatologista Dr. Vinícius Menezes. A gente está falando, discorrendo sobre esse assunto aqui. Depois do intervalo, a gente vai falar com especialistas sobre a questão do diagnóstico. Como é feito o diagnóstico? É feito no consultório, no clínico? Tem algum exame de imagem que pode detectar? Exame de sangue que pode também trazer uma luz aí, né? Então, para esses pacientes, afinal de contas, dor não é um negócio bacana não, né? Pode ser uma simples dorzinha de cabeça que a gente já está ali achando ruim, é incapacitante. Por exemplo, eu mesmo quando tenho dor de cabeça é algo terrível. Eu acredito que seja para todo mundo. O grau de dor varia, né? De paciente para paciente. A sensibilidade do paciente muda bastante. Tem gente que aguenta bastante dor. Tem gente que uma dor leve já é uma dor insuportável. Então, por isso que a gente tem que saber respeitar o que cada paciente nos fala, né? Que tem um negócio chamado de limiar da dor. Limiar da dor. Né? Porque cada um tem o seu limiar. Né? Pra mim, qualquer dor é uma coisa terrível. Né? É frouxo não, rapaz. Porque, né? É assim mesmo. Eu vou pro intervalo, lembrando pra você que o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Liga 4009-6001 para marcar suas consultas e exames nesse que é um centro de referência em saúde no estado de Alagoas com certificação internacional, tá bom? 4009-6001. E falo para você também da Alvo Seguro. Isso, você sabia que pode trocar sua conta de energia alta pelo seu próprio sistema de energia solar? Passe de consumidor para gerador da sua própria energia e economize até 90%. A Alvo Seguro tem a solução para isso. Ligue para o consultor Alexandre Pontes. Liga aí, agora telefone, anota o telefone 99119-8910 e faça um projeto para a sua casa ou empresa. Alvo Seguro Empreendimentos desde 2004, cuidando do seu patrimônio. Intervalo, a gente volta já. E a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000.
Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros desde 2004 com você. Representamos as melhores seguradoras do país e agora também trabalhamos com energia solar. Temos os melhores preços do mercado, equipe de instalação própria e a garantia e segurança da Alvo Seguros. Para mais informações, entre em contato pelo 87 99604 1709. Alvo Seguro Empreendimentos, a sua corretora de seguros e energia solar. Muito bem, de volta com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando o reumatologista Dr. Vinícius Menezes. O assunto é fibromialgia. Manda suas perguntas para cá. Dores insuportáveis pelo corpo por mais de 3 meses. Você sentiu isso? Você já teve isso? Foi diagnosticado? Como é que está sendo o seu tratamento? Está seguindo o tratamento? Como é? Agora a gente vai falar sobre isso com o Dr. Vinícius Menezes, né? Um abraço aqui à dona Hilda, que disse o seguinte: boa tarde, André. Esse negócio de esquecimento passou em branco. Está pegando até os jovens. Imagine nós na área dos 50. Pois é, dona Hilda, eu tô nessa vibe aí, tô nessa faixa aí, tá? De vez em quando, esquecer do sabonete eu não esqueço não, que nem meu amigo lá, né? E aí é demais também, né? Aliás, é a primeira coisa que eu faço pra não esquecer. Senão você fica perguntando. Aí você diz, será que eu passei o condicionador aqui, o shampoo? Enfim, acontece, né? Mas assim, de vez em quando dá, não é propaganda do homo não, mas às vezes dá um branco total radiante na nossa cabeça, entendeu? E você diz assim, eu vim fazer alguma coisa aqui e eu não me lembrei o que é. Você pega o telefone para ligar para um amigo seu e de repente acontece alguma coisa, quando você vai ligar para um amigo é de noite. Ou então você nem ligou, né? Você diz assim, eita, eu era para ligar para fulano e agora que eu tô me lembrando, não vou ligar para ninguém essa hora, então. Então já passou, você já perdeu o time ali. Tá ali, dona Hilda, muito obrigado pela audiência de sempre, tá? Agora, doutor Vinícius, por exemplo, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico meramente clínico, onde vocês afirmam que a clínica é soberana, né? Mas também tem alguns exames que podem aí ajudar e detectar a fibromialgia? Bem, André, o diagnóstico ele é clínico, baseado na história do paciente e no seu exame físico. Em relação a alguns exames que o pessoal coloca aí, ainda não tem nada em literatura que confirme algum exame que confirme o diagnóstico de fibromialgia. Foi colocado aí em relação à polissonografia, porque foi visto que alguns pacientes com fibromialgia podem ter alterações, né, na polissonografia, mas ele não serve e não tem nenhuma alteração que confirme o seu diagnóstico. Um outro exame que tem sido colocado também é a termografia, na qual você vai tirando fotos do paciente e vai vendo as áreas de dor. As áreas de dor eles vão ficando mais vermelhas, mas também ainda não é colocado pela sociedade, nem pelo Colégio Americano de Reumatologia, a termografia como sendo um exame que fecha o diagnóstico de fibromialgia. Portanto, para que você feche o diagnóstico, você tem que preencher os critérios clínicos da doença, foram elencados pela Sociedade Brasileira de Reumato em 2016 e pelo ACR, o Colégio Americano, em 2010. Tá. A polissonografia, gente, é um exame indolor, responsável por avaliar a qualidade do sono e identificar complicações. É indicado principalmente para pessoas que apresentam sonolência excessiva, roncos exacerbados e noites mal dormidas frequentes. Perfeito. Ou seja, você que tem a apneia obstrutiva do sono, assunto que a gente já falou aqui com alguns otorrinos, alguns especialistas, e quem cuida disso principalmente é o otorrinolaringologista, né? Para falar sobre essa questão da polissonografia. Inclusive a Clínica do Sono em Arapiraca faz esse exame aqui. É um exame que você faz dormindo. Exatamente, é um exame que tem grande valia para outros diagnósticos, principalmente para síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Mas para fibro ainda não fecha o diagnóstico. Pode ajudar, mas não fecha o diagnóstico. Tá. Doutor, por exemplo, é um processo de eliminação. O profissional de saúde vai fazendo exames
para descartar outras possíveis causas que explicariam as dores. Por exemplo, o cansaço, o esquecimento. Conforme essas possibilidades vão se esgotando, o diagnóstico da fibromialgia fica mais claro. É como se fosse um funil, né? Você vai afunilando para peneirar e chegar no final e dizer assim, é realmente fibromialgia, é isso aí? Isso. A gente acaba falando assim, não tem nenhum exame, mas quando eu vou no consultório, o doutor pede exame. A gente solicita com o intuito de ir investigando outras causas que justifiquem as dores, a fadiga, a alteração do sono, esses esquecimentos que o paciente pode referir. Ele não é um diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque a fibromialgia, André, ela pode estar relacionada com outras doenças, inclusive com doenças autoimunes. Então tem paciente que tem artrite reumatoide que tem fibromialgia, tem paciente que tem lúpus e que tem fibromialgia. Mas a gente tem que ir excluindo outras causas, fazendo diagnósticos diferenciais para aquele quadro clínico apresentado pelo paciente. Por isso a gente lança a mão de alguns exames laboratoriais, sim, na investigação do paciente. Tá. Tem cura, doutor? Não tem cura, André, mas tem controle. Isso não é uma notícia ruim. Hipertensão, diabetes não tem cura, mas tem controle. E o controle passa muito pelo entendimento do paciente, pela educação do paciente em relação à doença. O que é que a gente costuma ver? Esses pacientes são muito abandonados, né? Ignorados. Eles já têm até vergonha de falar da dor. Então cabe a gente, como reumatologista, acolher esse paciente. Primeira coisa, acolher o paciente da melhor forma possível, entender e acreditar na dor que ele refere, explicar sobre a doença, que a doença existe, porque você acredita, André, que tem algumas pessoas que ainda não acreditam nessa doença, nesse diagnóstico. É uma doença que tem CID, que é o Código Internacional da Doença. É uma doença que já tem o consenso, ou seja, já é debatida entre os especialistas, mas ainda tem gente que não acredita, que acha que é manha, que é invenção, aquela dor que o paciente refere. Então nós, como reumatologistas, estamos ali para explicar sobre a doença, sobre o diagnóstico e poder acolher o paciente para que a gente comece um acompanhamento. E esse acompanhamento é de suma importância que o paciente esteja esclarecido para que ele possa entender o tratamento e participar junto com a gente do tratamento. Tá. Uma coisa que eu anotei aqui para não esquecer é a questão da subnotificação. Eu queria muito falar sobre isso, porque com certeza o Brasil é um país de dimensões continentais, um país muito grande, né? Quando a gente tem tragédias como essa que a gente está vendo agora aqui no estado de Alagoas, Pernambuco, né? Rio Grande do Norte e outras regiões que estão sendo acometidas por essas chuvas, cidades que nunca viram tanta água, né? Inclusive, gente, abrindo um parêntese aqui, o ginásio João Paulo II continua recebendo doações de alimentos não perecíveis, roupas, lençóis, sapatos, meias. O que você puder fazer, a escola alternativa também está recebendo, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todos estão se mobilizando aí. Procure a comunidade no seu bairro aí, para que você possa dar um pouquinho de alento a essas pessoas. Já disse e vou repetir aqui, vocês estão ouvindo um desabrigado, né? Eu já tive a infelicidade de acordar com água pelo joelho aos 7 anos de idade. Não é fácil, né? O seu pai, a sua mãe tá ali e diz assim, eu perdi tudo, né? O pouco que tinha, né? Eu vi gente ontem relatando nos jornais aí que perderam até os documentos, não deu tempo de entrar. Vi uma história terrível em São Miguel dos Campos, um rapaz que morava perto ali do rio, quando viu que as águas estavam enchendo muito rápido, ele foi, resgatou os irmãos, resgatou a mãe, resgatou alguns animais que eles tinham, e o rapaz foi levado e foi morto. É triste, é um relato terrível de um herói anônimo, né? E parece que, até postei essa semana, ninguém se importa. Botei até uma frase assim no meu Instagram, ninguém se importa. A gente precisa se importar. Quero até parabenizar aqui os governos do estado de Pernambuco por ter suspendido as festas juninas, em decorrência, claro, da atenção que precisava ser dada e tem que ser dada a essas pessoas. O governo municipal aqui também cancelou as festas juninas aqui para dar atenção aos nossos desabrigados. Então, isso é solidariedade. Procure o ginásio João Paulo II, escolas, igrejas, que você possa fazer suas doações e que essas possam chegar realmente a essas pessoas. Fecha as aspas aqui. Doutor Vinícius,
Por exemplo, a gente queria lhe perguntar uma coisa. Esse tempo, agora que nós estamos em inverno, ontem, por exemplo, estava voltando para casa, era 7h30 da noite mais ou menos, tinha uma névoa, não sei se você percebeu, Edmilson, uma neblina. Percebi também. Nunca vi aquilo em Arapiraca, né? A gente não está acostumado a ver aquilo. O tempo frio, para quem tem fibromialgia, é um terror? É o terror, né? Pacientes referem que em épocas frias, né, as suas dores, elas pioram bastante. Então, uma das orientações que a gente tem é agasalhar, proteger principalmente as extremidades com luvas, com meias, para que possa estar melhorando o quadro de dor do paciente. Então, coloca uma meinha no pé, que é uma parte sensível, né? Eu não sei, né? Não sei quem tá em casa, mas se eu quiser me esquentar, tem que proteger o pé primeiro, né? Porque se você pode usar o que você quiser, botar o pé do lado de fora. Então, eu não sei você que tá em casa, eu fico com frio do mesmo jeito, assim, fica agasalhado, mas o pezinho fica, né? Então, quem mora no sul do país, tem mensagem, Edmilson. Depois a gente vê aí se é algo pertinente aí. Tem no WhatsApp aí uma mensagem e a gente vai dar uma olhada aqui. Doutor, outra coisa. Tem aqui uma informação aqui importante. Por exemplo, como qualquer enfermidade, não há cura, mas se pode controlar, como você falou aí, né? Ela é dividida em medidas farmacológicas e não farmacológicas. Vamos falar dessas medidas. Quais são as medidas farmacológicas? Claro, aí você vai prescrever um medicamento. E quais são as não farmacológicas? O tratamento é um tratamento multidisciplinar, na qual tem reumatologista. Muitas das vezes precisamos também do psicólogo e também do fisioterapeuta para controle, para alívio da dor. A gente conversou que a causa da dor, muitas das vezes, é psicossomática. Então, o psicólogo é de suma importância nessa dobradinha com o reumatologista e o fisioterapeuta também, para que possa aliviar as dores do paciente. As medidas não farmacológicas, nível de evidência A, que não pode faltar para o paciente, é atividade física. Só que quando a gente fala isso no consultório, a primeira coisa que o paciente fala? Doutor, você não sabe da minha dor, não aguento fazer, me mexer. A atividade física deve ser feita de forma lenta e gradual. Se você conseguir fazer 5 minutos de uma caminhada com um alongamento, ótimo. Qualquer ganho que você tenha é importante. Se no dia seguinte você conseguir fazer 6 minutos de atividade com alongamento, maravilha, vamos comemorar a sua vitória, a sua conquista. E assim, ir galgando aos poucos e aumentando esse tempo de atividade. Mas tem que fazer atividade física. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro, essa mensagem. Todo paciente com fibro, para melhorar, tem que fazer atividade física. Respeitado os seus limites de dor, respeitado os seus limites da idade. Não é sair, quando eu falo no consultório, tem que fazer atividade física, sair correndo a meia maratona, não. É devagarinho, um alongamento, uma caminhada, um exercício leve, normalmente sem impacto no início, para que ele vá se acostumando, para que seu corpo vá entendendo que você está se movimentando. A atividade física para o paciente reumatológico a atividade física é o remédio da sua articulação. Ok. Tem mensagem aí pelo 99639-8686, 99639-8389, WhatsApp da NN no seu ritmo. Vamos lá, os ouvintes. André Pepe, aqui é o Cícero de Maribondo. Queria tirar uma dúvida aí com o doutor. Eu trabalho no pesado, então ultimamente esses dias, segundo ontem, antes de ontem, sem sono, o sono não tinha, não vinha, não chegava. E eu gostaria de saber do doutor aí se tem alguma coisa sobre essa doença aí. Muito bem, Cícero de Maribondo, muito obrigado. Maribondo, a cidade aqui da Zona da Mata, né? A Lagoana aqui. Não ouvi relatos, graças a Deus, de tragédias ali. Embora a Viçosa, que também faz parte da Zona da Mata, sofreu bastante. Um abraço aí a todos os munícipes de Maribondo, de Anadia, Olho d'Água, de Capela, de Viçosa, de Cajueiro, que fica ali na Zona da Mata Alagoana. Doutor Vinícius, então, ele está reclamando aqui, né, que está dizendo que não consegue pregar o olho. Tem alguma relação, ou pode ter alguma relação com a fibromialgia? Obrigado, Cícero, pela participação. André, pelo que ele relatou, ele tem um trabalho pesado, né? E aí esse trabalho acabou gerando dor no paciente. Eu não
ele não relatou o tempo dessa dor para que a gente possa ver. Mas existe sim relatos de alterações no padrão do sono nos pacientes com fibromialgia. Mas não só é a fibromialgia quem altera o sono. Todo e qualquer tipo de dor faz com que você não durma bem. Sim. Nesse caso, teria que ser melhor investigado para que a gente possa concluir se tem associação com a fibromialgia ou não o transtorno de sono que o Cícero vem apresentando. Ok, Cícero, no final da entrevista a gente vai falar os locais de atendimento aqui, os telefones, para que você possa realmente marcar com o profissional e ver, né, e verificar se você tem ou não essa doença. Vamos ao outro áudio. Tarde, meus amigos. André Pepe. Não tá aparecendo o programa ao vivo. Eu cheguei agora da rua. Quem tá aí é o doutor, que é o reumatologista. Meu irmão, eu tô aqui com uma dor insuportável nos meus ossos, por causa do lúpus, né? Sim. Oi, só Jesus. Eu queria muito ver ele pelo NN Play, mas infelizmente não tá aparecendo, né? Tô só ouvindo pelo rádio. Um abraço, Deus abençoe, com meu amigo André Pepe. Aquele abraço, doutor. Obrigado, Neide. Logo mais, daqui a pouquinho vai ser postado no NN Play, o programa que está sendo gravado aqui, tá? A gente tá com um problema técnico aqui, não podemos gerar ao vivo, mas estamos gerando as imagens aqui. Daqui a pouquinho você vai poder assistir e ver o Dr. Vinícius Menezes, né? Que é reumatologista e sim, né? Falando desse seu problema aí, lúpus eritematoso, doutor, é uma doença também que traz essa dor e pode ser confundida com fibromialgia, ou o paciente pode ter fibromialgia e lúpus ao mesmo tempo? Dona Neide, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. O lúpus, ele pode vir associado com a fibromialgia, por isso que a gente diz que a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão, tá? Então ela pode estar associada, e existe associação com outras doenças, principalmente com doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, entre outras. Pronto, tá respondido aí então, tá? 99639-8389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo. Tem mais uma aí, Edmilson? Tem mais não, né? Então tá. Você pode mandar sua mensagem para cá, o assunto é esse. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, fechado esse diagnóstico, né? A gente pode incluir aí também pessoas que fazem exercícios físicos de qualquer modalidade, com acompanhamento médico, e a curto e médio prazo, a acupuntura também é importante, né? Inclusive por causa da sobrecarga emocional que essas pessoas têm, porque não é brincadeira você ter uma doença e às vezes até você sentir uma dor e alguém duvidar dessa dor, dizer, era como... É ruim você ser julgado, né, André? Você acaba sendo julgado pelos outros, e esse julgamento, ele interfere muito também no estado psicológico dos nossos pacientes. Então acaba se tornando uma bola de neve. Ele sente dor, e aí quando ele refere a dor, ele acaba sendo julgado e ele começa a piorar a dor por conta disso, pelo estado psicológico dele. Tem um momento que ele já nem fala mais a dor, ele já começa a internalizar aquilo ali. E isso gera um sofrimento físico por causa da dor e um sofrimento também, né, psicológico para esse paciente. Então é suma importância, repito, o acompanhamento, muitas das vezes com o psicólogo. Tem diversas terapias que eles utilizam, terapia do espelho, né? Algumas terapias aí que podem ser utilizadas pelos nossos colegas. Ok. Inclusive esses problemas psicológicos podem levar a ansiedade e depressão, que segundo a previsão, né, naquele tempo, no 2019 ainda, a OMS, 2020 seria o ano do ápice da depressão. Mal sabia a OMS que a chegada da Covid seria em 2019, em dezembro, para 2020 emborcar aí a Covid-19, que com certeza trouxe muitos quadros de depressão para a população em geral, e realmente foi o ano da depressão mesmo, 2020, não tinha como, né? Dá para prevenir a fibromialgia ou não? Não tem como prevenir, né? Mas a atividade física, ter uma cabeça boa, ajuda bastante. Sei que é difícil nos dias de hoje, né? Mas trabalhar a cabeça, e a atividade física ajuda muito, que aumenta a serotonina, né? Perfeito. Libera a serotonina, que é o hormônio aí da felicidade. Né? Que a gente precisa estar. E as endorfinas também. A gente precisa, como diz o Dr. Milton Enio, endorfinar. Né? A gente precisa. Endorfinar. Né? É isso aí. Muito bem, quero agradecer aqui, Dr. Vinícius Menezes, pela vinda aqui. Bom tê-lo. Agora saber que a gente vai poder marcar com mais frequência.
assuntos aí relativos à sua especialidade. Dr. Vinícius atende aqui no Comercial Metropolitan, seu consultório particular, que fica aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha. O telefone e o WhatsApp para você marcar sua consulta, viu, Neide? 999336942. Liga agora, marca pelo WhatsApp a sua consulta. 999336942. Dr. Vinícius também atende aqui no Sindicato Rural, em Arapiraca, no Largo Dom Fernando Gomes, número 26. O telefone do Sindicato Rural, anota aí: 3521-1889. 3521-1889. Dr. Vinícius também está atendendo em São Sebastião, né? Tô na Jagmed, em São Sebastião também, a gente tá aí. Quais são os dias? Lá nos sábados pela manhã. Certo. No consultório eu vou estar nas quintas-feiras à tarde, na sexta-feira o dia todo. Agradecer mais uma vez, André, a você aí, o convite. Estou à disposição sempre que precisar. Como essa é uma semana especial, queria aproveitar aí também, que amanhã é aniversário da minha mãe, mandar um abração para ela, na minha genitora, minha base de tudo, né? Sim. E para a família toda, que eu prometi hoje mandar para uma sobrinha, Ana Letícia, que me pediu um beijo especial para ela. Muito bem. Tá? E ontem foi da minha cunhada também o aniversário, então todos sintam-se abraçados. Então é o seguinte, amanhã se reunir e fazer um festão, porque não vai faltar motivo para comemorar, né? Quando é que é o dele? Quinta-feira. 2 de junho, quinta-feira. Eita, rapaz, vamos fechar ali o Parrilha. Juntar tudo, né? Vamos falar com o pessoal, fechar o Parrilha, ou uma sagoninha, fazer um pacote, né? E só os convidados. Vamos fazer a festa, né? Vamos comer casquinha de siri, ou então... Muito bem, Karine, muito obrigado por ter vindo aqui também. Abraço para você, para sua família. Deus abençoe, doutor. Amém. Que essa sua permanência em Alagoas seja para aliviar os sintomas de muitos pacientes. A gente sabe que quando vai procurar um reumatologista, muitas pessoas têm até esse problema também, né? Já é com dor, né? Algum problema relacionado à dor. E nenhum tipo de dor é bom, gente. Nenhum tipo de dor é bom. Pode ser uma dorzinha de cabeça, que quando é em mim, por exemplo, me tira do prumo, me tira do sério. Qualquer dor que você sentir, não é. Já disseram alguns colegas seus aqui, André, dor não é normal. Deus não nos criou pra gente sentir dor. A grande verdade é essa, né? A gente sente dor porque nós somos humanos, nós somos falhos e vamos envelhecendo e infelizmente é o fim de todos nós, né? Mas assim, se a gente pode viver e viver com abundância, como o mestre bem falou, né? E viver bem, viver com qualidade de vida é o que a gente mais quer na vida, né? Então, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Liga agora, 4009-6001 para marcar suas consultas e exames. E para você economizar quase 90%, é isso, eu falei 90%, economize até 90% na sua conta de energia. Liga agora para Alvo Seguro. Fala com Alexandre Pontes para você fazer um orçamento, projeto para sua casa de energia fotovoltaica, energia solar. 99119-8910. 99119-8910. Não é você comprar nada, é você trocar o valor da sua conta de energia por energia solar. Vale a pena. Eu fiz e vou dizer um negócio a você, não tem coisa melhor não, viu, meu amigo? Você tá pagando algo que é seu, daqui a pouco é seu. E a conta de energia da concessionária, seja ela qual for, você paga 10, 20, 30 anos e nada é seu. Muito pelo contrário. Né não? Então, a todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus. Marco Aurélio, obrigado pelas imagens e caracteres aqui. Edmilson Melo, obrigado pela técnica. Tá amanhã, a partir de amanhã, já tá no comando? Tá no comando 91 de 6. Amanhã eu tô livre da sua cara, essa sua cara velha e feia aqui, enrugada, viu? A todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau. Você está na ZYS